Nós temos, não vou falar que eu sou amigo, porque poucas vezes a gente se encontrou na reunião do conselho aqui de pastores, e eu tive a oportunidade de participar de uma palestra também que o senhor deu ali no Downwin, aquela vez falando sobre saúde mental, tudo, e ele com muito carinho recebeu aqui esse convite, veio aqui até nós, e eu louvo a Deus por sua vida, pela sua esposa também, e a pastora Marta, que está com ele também. Deus abençoe, viu? Vocês são muito bem-vindos. Ele é da igreja missionária, né? Lá da Via Norte. É vizinho do Marquinho ali da Peças, da nova loja do Marquinho. Ele é seu vizinho ali, viu, Marquinho? Você anda certo, irmão, que tem muita gente olhando. Vamos orar pelo pastor Márcio? Pai, obrigado, Deus, por essa noite tão especial. Obrigado pela vida do nosso querido pastor Márcio, pela sua esposa, a pastora Marta, que o Senhor use a vida deles aqui essa noite, principalmente aqui o pastor, que trará a mensagem do Senhor, Pai, para a nossa igreja, e que possamos estar atentos à Tua voz, e estar aqui alinhados àquilo que o Senhor tem para dizer a cada um de nós aqui. Assim oramos, agradecidos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor Fernando, pelo carinho, pela confiança de estender esse convite para a gente. E eu venho com muito carinho mesmo de poder compartilhar com os irmãos uma palavra. O pastor já falou, a gente toma café juntos, né? A gente vai numa reunião chamada Reunião da Torre. Ali se ouve as coisas mais impressionantes e as coisas mais banais. A gente ri muito. Então, é um lugar assim para a gente melhorar a nossa cultura, né? Então, meu nome é Márcio Caldas. Minha esposa está aqui comigo. Fica de pé, por favor, amor. Meu amor, né? Ah, se não falar que é, né, gente? Já viu, né? Não tem nem janta hoje. Somos casados, não vou falar quanto tempo, vocês são muito curiosos, então não vamos pular essa parte. Mas nós temos 2 filhos, um casal de filhos. O meu filho é pastor comigo lá na igreja, ele é empresário também. Graças a Deus, um empresário bem sucedido. E a minha filha casou-se com um cara que ele é cientista e foi morar na Inglaterra. Ele é meio CDF, ele tem 3 doutorados. Ele virou cientista sênior de uma grande empresa lá. Então eles estão para lá já faz mais ou menos uns 5 anos, né? Então só sobrou eu e ela, a gente começou nós 2 e nós vamos terminar só nós 2. Eu sou pastor, formado em teologia e também sou neuropsicólogo. Tenho uma clínica aqui em Ribeirão e eu trabalho com outro psicólogo que também é neuropsicólogo. A gente faz avaliações para vários psiquiatras aqui na cidade. E Deus me trouxe para essa área há algum tempo, porque eu entendi que foi um chamado de Deus. E eu tenho saído, Deus tem aberto muitas portas, a gente está indo em muitos lugares, palestrando sobre saúde mental, em hospitais, igrejas, conselhos de pastores, empresas, muitas empresas têm nos contratado para falar sobre saúde mental. Eu me lembro que na última, viu, pastor, passei uma vergonha. Terminei de palestrar, uma distribuidora, o dono da empresa veio com 2 fardos de cerveja para tirar uma foto assim com ele, né? Sabe o nome da cerveja ainda? Cabaré, irmãos. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Já avisei, se os irmãos virem alguma foto minha com fardo de cerveja, eu não bebo, viu? Eu estava trabalhando, então eu fui uma grande vítima de todo o processo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco da história do Gadareno. Só que aí o que aconteceu comigo? Eu peguei o computador errado, tá, irmãos? Tudo jóia? Tudo bem? Mas eu nem sei. Essa história do Gadareno está no livro de Marcos, não é? Os irmãos lembram? Para ler comigo? Eu acho que eu passei de um computador para o outro.
Isso? Marcos? Eu sei que é versículo 5, o capítulo não lembro. Os irmãos podem me ajudar? Depois eu converso com o meu terapeuta sobre isso, não tem problema. Lucas 8. Bom, eu vou ler o texto, os irmãos podem acompanhar, tá bom? Se você encontrou, é só linkar o seu celular, né? E chegaram a outra margem do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus ao longe, correu, adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora da província. E andava ali pastando um monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amados irmãos, eu sei que é um texto totalmente espiritual, e a gente sabe que isso acontece muito, mas eu gostaria de trazer um pouco, enfocar um pouco aqui a questão emocional, um pouco a questão de saúde mental. A situação desse homem é uma situação muito clássica, né? A gente sabe muito bem como diagnosticar isso. Mas só contando um pouquinho a história dele. E essa cidade Gadara, ela fazia parte de um Decápolis, ou seja, eram 10 cidades, e entre essas 10 cidades tinha Gadara. Então, e essa cidade, ela ficava numa montanha. E certa vez, alguns anos antes desse homem nascer, um imperador chamado Augusto deu esta cidade de presente para um homem chamado, para um Herodes. Ele era um herodiano que tinha toda essa política herodiana. E Gadara era uma cidade que ela era muito invadida por muitas filosofias. E quando Herodes toma essa cidade, provavelmente esse homem endemoniado, ele era criança quando Herodes ganha essa cidade de presente. E a história da igreja conta que Herodes fez atrocidades, coisas horríveis, que nem dá para contar aqui o que ele fazia quando ele ia para Gadara. Algumas coisas eu posso falar: ele queimava a casa das pessoas que não pagavam impostos, ele matava mulheres grávidas, ele abusava de crianças, e do lado oeste da cidade havia um precipício, então ele jogava as pessoas lá. E eu imagino, irmãos, que esse homem endemoniado, eu vou chamar essa doença de esquizofrenia, essa esquizofrenia nesse estágio não tem mais volta, não tem mais cura. Há um movimento no Brasil para acabar com os manicômios, e graças a Deus estamos acabando com isso, né? Mas a situação deste homem era uma situação lamentável, lastimável. A palavra esquizofrenia vem da palavra esquizo, que quer dizer romper. Ele rompe com a normalidade, ele vai para o outro lado.
E lá do outro lado ele acha que as pessoas esquizofrênicas, elas pensam que elas estão certas, que as pessoas normais estão erradas. Elas fazem da doença a sua saúde. Então ele estava num nível de esquizofrenia irreversível. Não tinha mais o que fazer com aquele homem. Mas pensando nisso, ninguém fica assim de uma hora para outra. Ninguém escolhe ficar doente. Você não vai dizer assim, em julho eu vou ficar com depressão. A gente não escolhe ficar doente. E ele não escolheu ficar doente. Mas eu imagino, queridos, que o que ele viu Herodes fazendo em Gadara foi a causa do seu adoecimento. O que ele viu, as atrocidades que ele viram, ele não conseguiu lidar com todo aquele medo, com toda aquela frustração. Ele acabou doente, partindo para a esquizofrenia. Rompeu com a sociedade normal. Irmãos, deixa eu dizer algo para você sobre essa situação. A Bíblia não diz que a família dele, o texto não faz menção da família dele. E provavelmente ele tenha visto a família dele sendo vítima de alguma atrocidade de Herodes. E ele ficou assim. E o que eu quero dizer nessa noite para os irmãos é que nós precisamos gerar boas memórias. Eu quero mostrar para os irmãos na Bíblia que pessoas que passaram por situações difíceis só superaram porque tiveram boas memórias. A igreja tem obrigação de gerar boas memórias nas crianças. A igreja tem obrigação de gerar boas memórias nos adolescentes. Nós, como pais, eu sou pai, eu sou avô, nós temos obrigação de gerar boas memórias dos nossos filhos. São as boas memórias nos primeiros 3 anos de infância, depois dos 3 anos de infância, que são os anos mais críticos, onde vai se formar muita coisa, dos 3 até os 12 anos, nós precisamos gerar boas memórias. Se eu abrisse o microfone aqui para você, para que você contasse sobre as boas memórias, eu sei que muitas pessoas têm muitas memórias agradáveis, mas tem muitas pessoas que não têm boas memórias. Eles vivem de memórias ruins, pessoas que foram abusadas, pessoas que vêm de uma situação que não tinha o mínimo razoável para sobreviver, acabam gerando pensamentos ruins e acabam, às vezes, desenvolvendo algum tipo de transtorno. Então ele não tinha, na minha opinião, ele não tinha família. E ele ficou assim, porque ele viu muitas coisas horríveis. Irmãos, Deus tem me levado em muitos lugares falando sobre isso. Porque nós estamos vivendo nesses dias. Nós estamos vivendo mais ou menos o que esse homem viveu em Gadara, quando a cidade foi entregue para Herodes. As pessoas estão passando da linha da normalidade com muita facilidade. A igreja, nós estamos perdendo o que é normal. Irmãos, eu vi uma coisa, eu sei que as pessoas estão me ouvindo pela internet. Eu não estou criticando nada, mas eu vi uma coisa que eu fiquei chocado. Uma senhora que diz que é mãe de pet, pegou um carrinho de bebê, colocou um cachorrinho dentro do carrinho de bebê e foi para o shopping. Está tudo normal hoje. Estou criticando nada, não estou criticando ninguém. Mas nós estamos passando a linha da normalidade, nós estamos entrando na linha da loucura e nós estamos achando que está tudo certo, que está tudo normal. E nós estamos vivendo, pós-pandemia, o que a gente tem de crianças órfãos. Crianças que perderam os pais e não puderam se despedir, pessoas que nem foram no enterro das pessoas que amavam, que se perderam nessa pandemia aqui. E eu estou falando com a igreja porque nós, como igreja, irmãos, a solução não vem da política, a solução não vem de leis, a solução não vem de políticas públicas. Eu entendo que a solução para esse tipo de coisas vem da igreja. Por isso Jesus nos colocou aqui na terra. Tem 2 antropólogos que eu sigo eles, um chamado Jared Diamond e um outro chamado Pablo Servini. Esses homens, eles são antropólogos, psicólogos, ornitólogos, e eles têm muitas formações
E eles, desde 2011, eles começaram a estudar os fenômenos que estão acontecendo na sociedade. A nossa sociedade colapsou muitas vezes. Quando Jesus chegou aqui na terra, a sociedade estava colapsada. 82% das pessoas em Israel viviam em extrema miséria e pobreza. O índice de suicídio era altíssimo, o índice de separação era altíssimo, o índice de abuso por crianças era altíssimo. A sociedade estava colapsada. A sociedade colapsou em 1920, na Grande Depressão dos Estados Unidos. Muitas pessoas se suicidaram. A sociedade colapsou depois da Primeira Grande Guerra Mundial. Muitas pessoas enlouqueceram, suicidaram. A sociedade colapsou depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Muitas pessoas suicidaram. Muitas pessoas viveram em extrema miséria depois que colapsou. Eu tive o prazer de palestrar em Cambridge, na Inglaterra, não na palestra principal, mas nos pequenos grupos. E eu conheci um homem que a mulher dele trabalhou 45 anos para a rainha. E ele me chamou para jantar com ele. E ele me contou como a Europa colapsou depois da Segunda Guerra Mundial. Ele era um senhorzinho, um velhinho, e eles só comiam coelhos, porque não tinham que comer, coelho produz muito. Agora, veja o que Jeremiah Diamond e Pablo Servini estão dizendo sobre o próximo colapso da sociedade. Pasmem, irmãos, o próximo colapso, ou seja, a sociedade vai colapsar e muita gente vai ficar esquizofrênica, muita gente vai enlouquecer. Ele diz assim, porque o homem, o próximo colapso não virá por uma questão financeira, por colapso financeiro e nem por guerras. O próximo colapso virá porque o homem só busca o sucesso. A busca pelo sucesso vai nos colapsar. O homem já não se preocupa mais com a família. Eu vou voltar para o texto já, queridos. Já não volta mais. Os nossos olhos não estão mais para a família, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ter sucesso. Eu preciso malhar o meu corpo. A vigorexia virou um transtorno. As pessoas estão ficando horas e horas e horas dentro da academia porque querem buscar o corpo perfeito e a perfeição não existe. Irmãos, as crianças estão ficando tanto tempo no celular. Deixa eu te dar um dado aqui para você. 4 horas de game na telinha, as consequências do nosso cérebro é equivalente a fumar uma pedra de crack. Depois da pandemia, no Brasil, 40% das crianças do ensino fundamental, no primeiro ano, olha esse dado, 40% das crianças apresentam algum tipo de transtorno cognitivo, dificuldade de aprender. Sabe por quê? Porque nós estamos nos distanciando cada vez mais da família, porque eu preciso ter mais alguma coisa, eu preciso fazer mais uma viagem, eu preciso comprar mais um celular, eu preciso ter mais alguma coisa. E nós estamos meio que abandonando os nossos filhos. E esses dois grandes antropólogos, eles estão dizendo o seguinte, irmãos: a única solução para a sociedade não colapsar é se nós voltarmos para os valores da família e se nós voltarmos à nossa espiritualidade. Não é? A ciência entendeu isso. A ciência está entendendo que nós precisamos restaurar os valores da família. Sabe, não é o que você dá para o seu filho, mas é o quanto tempo você gasta com ele. As boas memórias na infância podem mudar essa realidade. Então nós precisamos gerar boas memórias. O ambiente que nós vivemos, irmão, o nosso coração, ele reage aos estímulos externos. O nosso cérebro e o nosso coração reagem aos estímulos externos. Dependendo do ambiente onde você entrar, o seu coração vai acelerar. Dependendo do ambiente onde você entrar, o seu coração vai se acalmar. O nosso cérebro e o nosso coração interagem com o meio. Se o meio onde eu vivo não é bom, então a minha vida não vai ser boa, provavelmente eu vou ter algum transtorno. Irmãos,
A gente faz avaliação para TDAH, para TEA, todos os transtornos infantis a gente faz. Mais de 40% das crianças que a gente avalia tem algum tipo de transtorno. Por que essas crianças estão transtornando? Por que este homem ficou louco? Memórias. A minha esposa gosta muito de florzinha, plantinha. Quando der, Fernando, você me joga a Bíblia, dá um sinal aí. Tá bom, gente? Vocês me cortam aqui, tá? Aí a gente foi no supermercado e ela comprou uma plantinha e colocou lá. Agora a gente mudou, mas tinha uma casa muito grande. E ela colocou entre a copa e a cozinha, ela colocou aquela plantinha, e a planta ficou tão bonitinha, e ela saiu para trabalhar, e aquele dia eu estava em casa. Irmão, se você não tiver o que fazer em casa, não mexa nas coisas da sua mulher não, pelo amor de Deus, faz esse favor. Eu olhei aquela plantinha e falei, caramba, faz dias que essa planta está aqui, essa planta precisa de uma experiência nova. Eu peguei a planta, levei lá para o fundo, lá, e tinha, assim, tinha um lugar lá, tem um canto do guerreiro, tinha fogão a lenha, tinha um monte de coisa que eu fiz. Coloquei a plantinha lá na sombra, pus a aguinha. Eu falei, quando ela chegar em casa, ela vai me agradecer. Irmãos, quando a mulher chegou em casa, ela olhou e falou assim, cadê minha planta? Eu falei, não amor, está lá no fundo lá. Que ela chegou lá, a planta estava assim, ó. Que vergonha que eu passei. Não tenta explicar depois não, tá? Que fica pior. Ela falou assim, ó, essa planta aqui, ela precisa de um ambiente para florescer. Essa planta aqui, o lugar dela é aqui. Eu desloquei a planta de lugar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Para nós crescermos, para termos saúde mental, para termos saúde emocional, para termos uma família, nós precisamos gerar um ambiente sadio. Ninguém floresce num ambiente errado. Se você ser deslocado para um ambiente que não seja um ambiente bíblico, você pode ter problemas. Veja bem, irmãos, eu vou dizer para os irmãos uma das coisas que vai deixar muita gente doente. Muita gente doente. É o celular. Eu vim falar contra, pelo amor de Deus, eu faço Fernando. Mas Zhang Yimin, o chinês, fundador do TikTok, esses dias ele deu uma entrevista que chocou o mundo. Sabe o que ele disse do TikTok? Os filhos dele não usam e não vão usar o TikTok, porque o TikTok compromete o sistema cognitivo e a capacidade da criança a aprender. Quem fez não usa. Mas a gente entra nessa narrativa, né? Porque a gente vai entrando, né, nessas narrativas de que não faz bem. Os vídeos evocam um looping de emoções que vai criar desordem no sistema límbico. Deixa eu te explicar isso. Em 1 minuto a criança passa por todas as emoções. Ela vê um vídeo, ela sente alegria, ela vê outro vídeo, ela sente tristeza, ela vê outro vídeo, evoca medo, ela vê outro vídeo, evoca dúvida, ela vê outro vídeo, evoca uma gargalhada. E esse looping de emoções cria um... O sistema límbico não é um lugar no cérebro, é um sistema. Esse sistema límbico, ele vai entrar em desordem e a criança vai ficar apática, irritada. Ela vai começar a ter transtorno de sono, transtorno de humor, um monte de coisas, porque é muito rápido o que ela vê, é muito rápido o sistema de emoções que elas têm. Eu vou dizer algum dos piores transtornos que nós estamos vivenciando agora, por causa de órfãos de pais vivos. O gadareno, os pais morreram. Quando a criança ela é órfã de pais que morreram, ela vai viver todo o sofrimento do luto, mas um dia ela vai superar essa dor e ela vai entender assim, os meus pais não vão voltar. Mas crianças de pais vivos, órfãos de pais vivos, tem órfãos de pais vivos, moram com os pais, mas não tem pais. Tem muita gente que tem uma mulher, mas ele não tem uma esposa. Ele tem uma casa, mas ele não edificou um lar. Ele tem crianças, mas ele não tem filhos. Eu vou dizer alguns dos piores transtornos que a gente tem lidado. Primeiro transtorno, desortografia.
A criança tem tanta dificuldade de aprender. Quem é professor aqui sabe. Se tiver outros psicólogos aqui, sabe disso também. Desortografia. Porque ela transfere a responsabilidade do cérebro de criar e desenvolver o sistema cognitivo. Ela pega o cérebro dela e coloca no celular. O celular faz tudo. Ela não cria mais nada, ela não desenvolve mais nada. Desortografia. A criança tem dificuldade. Troca o T pelo D, o X pelo CH. Quando vai ler uma palavra muito grande, come algumas sílabas. Segundo transtorno, descalculia. Crianças têm dificuldade de lidar com números. E isso é muito comum, mais do que a gente pensa. Um outro transtorno, esse é o mais comum, querido, chama TOD, T-O-D. Transtorno opositor desafiador. Você pode matar de bater essa criança, que ela vai continuar sendo. Sabe aquela criança que você chama de capetinha, de rebelde? TOD. É uma das coisas assim. Tem criança que já chegou lá, já quase que quebrou o consultório todo. TDAH é um transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Funções executivas. Tem crianças que com 7, 8 anos não conseguem fazer as funções mais básicas. Sabe por quê, queridos? Porque são órfãos de pais vivos. Porque os pais não dão atenção. Porque não tem afetividade. Tem celular do melhor, tem tudo do melhor, mas não tem afetividade. Escuta, abraça os seus filhos. Ame os seus filhos. Converse com os seus filhos. Gaste tempo com os seus filhos. Não deixe os seus filhos se transformar num gadareno. A igreja tem um grande desafio pela frente. Um grande desafio pela frente. As funções executivas e a lateralidade cruzada. A gente pega isso quase todos os dias. A criança não consegue discernir mão esquerda, mão direita, dobrar a esquerda, dobrar a direita. Se for para seguir um GPS, ela não vai conseguir. Agora, que tipo de adulto vai ser essa criança? Essa é a minha pergunta. Que tipo de adulto vai ser essa criança? Mas deixa eu correr aqui. Mas sabe uma coisa que salvou o gadareno? Ele tinha alguma memória boa. Porque algumas coisas que ele faz aqui. Primeiro, ele clama. Ele aprendeu a clamar. Alguém ensinou aquele homem a clamar. A Bíblia diz que ele clamava. E a segunda coisa, ele sabia quem era Jesus. Alguém tinha ensinado isso para ele na infância. Ele diz, Filho do Deus Altíssimo. Ele sabia quem era Jesus. Se você tem algum problema, querido, olha, quando Jesus entra na tua vida, Ele pode resolver tudo isso. Tudo isso. Quando Jesus desembarca, quando Jesus pisa naquela terra, há um rebuliço no mundo espiritual. Aquilo que a ciência achava que era irreversível. Em apenas 1 hora ou 2 horas de ministração, Jesus conseguiu reverter toda aquela situação. E Ele colocou no lugar. Que salvou Ismael, as boas memórias. Abraão pega Ismael, coloca nas costas de Agar, vai para o deserto, só com água e pão. Já deu, pastor? Só com um pouquinho de água e pão, coloca nas costas de Agar e manda Ismael para o deserto. Sabe, ele mandou Ismael para o deserto para morrer. Abraão era rico, tinha muitos camelos e tinha muito dinheiro. Eu poderia colocar os dois num camelo, dar um pouco mais de provisão. E quando termina o pão e a água, Ismael é colocado debaixo de um zimbro. Sabe qual é a memória que ele tinha do pai? Um odre vazio. Porque o pai não estava ali para estender a mão para ele. O pai não estava ali para abraçá-lo. Mas ele viu Abraão clamar, ele viu Abraão orar. E essa boa memória da oração estava na mente de Ismael. E ele ora e Deus socorre Ismael. E Deus tira Ismael do deserto. A menina levada por Naamã, o leproso. Quando ela chega naquela casa, ela foi levada para ser a próxima leprosa da família. A gente às vezes romantiza a Bíblia. Ela foi levada para ser a próxima leprosa. Ela ia fazer a mediação entre Naamã e a família, porque a família não queria ter contato com Naamã para não ficar leproso.
mas ela tinha boas memórias. Ela tinha memória de um grande profeta de Deus que tinha na terra dela, que podia curar o Senhor dela. Essa memória salvou a vida dela e salvou a vida do grande general Naamã. Moisés, a mesma coisa, foi doutrinado pela mãe, tinha boas memórias, foi para o palácio de Faraó, foi doutrinado em toda a magia do Egito, mas ele decidiu pelo Deus Jeová, porque tinha boas memórias. Que nós precisamos evocar boas memórias nas nossas crianças e nos nossos filhos. Jesus ministra o gadareno. Jesus expulsa os demônios. Os demônios entraram porque houve uma brecha emocional. E a Bíblia diz que ele estava sentado, vestido em perfeito juízo. Irmãos, quem é da saúde mental que lê isso aqui, fica... Deixa eu te dar um último dado para a gente encerrar. Quando você tecla no celular, você alcança 16 pontos na escala de atenção e concentração. Quando você ora, você alcança 260 pontos na escala de atenção e concentração. Sabe o que os psiquiatras estão fazendo? Perguntando para as pessoas: você tem uma religião? Então ora. A psiquiatria começa a estudar a religião para provar que a religião é o ópio do povo. A neurociência começa a estudar a religião para provar que a religião estava errada. E sabe o que a neuropsicologia está falando hoje? Que não tem nada melhor para a ansiedade do que meditar e orar. E nós, os crentes, sabemos isso há 2000 anos, né? Eles estão chegando agora, a gente já sabia disso há muito tempo. Mas evocar nos seus filhos boas memórias vai salvar essa criança de muita coisa. Jeremias, lá no cativeiro, e também ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você tem boas memórias? Quantos têm boas memórias aqui? Deixa eu ver. Se apegue a elas. Se apegue a elas. Todos os dias de manhã, quando você acorda, você vai abrir um armário que tem um monte de gaveta de um lado, um monte de gaveta do outro. De um lado só tem boas memórias, do outro lado só tem memórias ruins. E se você se alimenta de memórias ruins, provavelmente você vai ter algum transtorno. Evoque as boas memórias. Outro dia eu fui levar minha esposa para o trabalho. E a gente chega numa rua assim, tem muito carro e ninguém deixa a gente passar, sabe? No quarteirão de baixo tem um semáforo, aquela fila de carros. E às vezes a gente não conseguia passar ali. E um dia um cara de uma caminhonete parou, fez assim para mim: pode ir. Ele segurou todo o trânsito. Gente, eu fiquei numa alegria. Buzinei, pus a mão para fora, fiz assim, ele buzinou, fez assim, salvou meu dia. Felicidade é a soma de pequenas alegrias. E a gente, Jesus, vai atropelando tudo. Olha, não importa a tragédia que você veio, não importa o que aconteceu com você, se Jesus desembarcou na terra do seu coração, você pode ser uma pessoa feliz, você pode ser um crente feliz, você pode ser uma pessoa curada, você pode ser um crente curado. Vamos orar, queridos? Podemos orar? Se ficar de pé, a gente pode orar. Pai amado, nessa noite eu quero te louvar e te agradecer pelo privilégio de estar aqui com os irmãos, poder falar um pouco dos seus milagres. Senhor Jesus, eu creio que o mesmo Jesus que desembarcou em Gadara é o mesmo Senhor Jesus que está aqui nessa noite. Senhor Deus, eu quero orar para aquelas pessoas que têm evocado memórias ruins, que têm vivido a amargura, o ressentimento de feridas do passado,
eles não conseguem superar isso, ainda que eles tenham tentado, eles não têm conseguido superar e têm vivido em túmulos existenciais, em cavernas existenciais, pessoas que não se permitem mais ser amadas, pessoas que não permitem mais se apaixonar, pessoas que não acreditam mais na vida, pessoas que não acreditam mais nos filhos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu invoco o Teu Espírito sobre esses irmãos. Quero ministrar um espírito de família. A Tua palavra diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, antes que viesse o grande dia do Senhor. Faça isso agora no nosso meio. Nós precisamos voltar os nossos olhos para os nossos filhos. Nós precisamos que os nossos filhos voltem os olhos para os pais. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite eu quero orar, eu quero profetizar, eu quero crer na cura que virá sobre essa igreja. Eu quero profetizar crianças saudáveis, eu quero profetizar adultos saudáveis, eu quero profetizar adolescentes saudáveis, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, irmãos, Deus abençoe. Pastor Fernando. Amém. Nós vamos cantar uma canção, uma música, e depois nós estaremos orando por você, pela sua família. O que o pastor trouxe aqui hoje para nós, pastor Márcio, é muito importante, né? Embora a gente goste de às vezes uma mensagem que e pula, e gente, nós precisamos de mensagens mais práticas para as nossas vidas. Nós precisamos criar dentro da nossa casa o ambiente onde o filho é acolhido, onde a filha é acolhido, onde o marido é acolhido pela esposa, onde a esposa é acolhida pelo marido, onde a gente pode falar dos nossos sentimentos, das nossas dores, onde a gente pode estabelecer laços mesmos de amor, né? Nós que somos pastores, a gente vê muita desordem, porque a maioria, né, das pessoas que vivem entre nós vieram de lares totalmente desestruturados, pessoas com transtornos mesmo, físicos, espirituais, mentais, e nós entendemos que nada melhor do que a igreja e que a nossa família também, da nossa casa, para cuidarmos dos outros, para a gente que possa gerar essas boas memórias, para que os nossos filhos possam ir mais longe do que nós fomos na nossa vida. Amém? Nós vamos cantar uma canção e depois nós estaremos orando. Desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor para agradar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Pelo que eu fiz dela, a essência
imensurável valor. Ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Eles colocando a essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és tu. A essência és tu, Aleluia. Nós vamos orar. Se você estiver perto aí da sua família, ou se você não tiver com um familiar seu, pegue na mão de quem está ao seu lado. Talvez não é a família de sangue, mas é a família da fé, né? E nós temos essas duas famílias. Família de sangue, que é aquela que nós somos gerados, e nós temos uma família espiritual também. Que cada um de nós aqui sejamos agentes que gerem boas memórias no coração das pessoas. Que a nossa maneira de falar, que a nossa maneira de agir, que a nossa maneira de reagir diante das lutas também possam influenciar pessoas, para que possamos fazer a diferença nessa sociedade enferma que a gente está vivendo. Eu creio que depois da Covid, irmãos, multiplicou os casos de pessoas com vários transtornos, e a igreja é a resposta. Além dos médicos, psiquiatras, psicólogos, a igreja é a resposta. A igreja é a resposta. Jesus é a resposta para esse mundo que está perdido. Amém? Vamos orar. Ore você que tem filho, que tem filha. Ore você que é casado. Se você não está com a sua família, ore pela pessoa do seu lado. Comece a profetizar. Nós oramos por esses irmãos também que estão aqui online, Senhor, que estão participando desse culto. Oramos pela igreja que se faz presente. Eu oro pela minha família, pela minha esposa. Oro pela minha mãe, oro pelos meus irmãos. Oro, ó Deus, também pelos meus irmãos aqui, irmãos em Cristo, Senhor. Eu oro por cada um de nós, ó Deus, pedindo para que o Senhor transforme o nosso coração, transforme as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, criar, ó Deus, um lar, um ambiente de paz, um ambiente de oração, como foi dito aqui, Pai, um ambiente de fé, Senhor, que possamos motivar os nossos filhos a uma vida de oração, a uma vida de consagração ao Senhor, a uma vida onde nós esperamos em Ti, onde somos agraciados e abençoados pelo Senhor, Pai amado. Eu sou a terceira geração de uma família que buscou a Tua presença, Pai. Começou lá no meu avô, depois veio para minha mãe, depois está em mim, Senhor Deus. Que nós possamos fazer isso também nas nossas casas, como Josué disse, que eu e minha casa possamos servir ao Senhor, que possamos gerar filhos saudáveis, espiritualmente falando, emocionalmente falando também. Crianças, Pai, sem medo, crianças, Senhor, sem traumas, em nome de Jesus, Senhor. Crianças que não são abusadas, crianças que são educadas no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, Pai. Eu oro a Deus para que o Senhor repreenda também
toda e qualquer ação de Satanás contra as nossas crianças, em nome de Jesus, nós ordenamos agora todo o poder de principados, potestades, que caia por terra em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam guardados, que as nossas crianças sejam guardadas, que os nossos adolescentes sejam guardados, os nossos jovens sejam guardados em nome de Jesus, o nosso Senhor, ó Pai. Nós não aceitamos, ó Deus, a miséria espiritual, nós não aceitamos miséria emocional sobre os nossos filhos. Nós declaramos, Pai amado, uma igreja vitoriosa, vencedora, em nome de Jesus. Declaramos casais também saudáveis, Pai, casamentos fortes, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, declaramos também relacionamentos de pais para filhos, de filhos para pais também fortes, ó Pai. Traz de volta aquele filho que está perdido, traz de volta aquele filho que está afastado, não só de Cristo, mas às vezes do seu lar, do aconchego do pai, da mãe. Ó Deus, estabelece, Pai, estabelece, ó Deus, unidade, união nas nossas famílias, na nossa igreja, Pai. Tudo aquilo que nos impede ou impede o Teu agir sobre nós, que seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, ó Deus, declaramos saúde física, Pai. Declaramos saúde física para aqueles que estão enfermos, Pai. Aqueles que estão fazendo tratamentos, nós declaramos saúde em nome de Jesus. Aqueles que estão também depressivos, aquele que está aflito, Senhor, aquele que muitas vezes está pensando até em tirar a sua própria vida, que seja repreendido esse pensamento em nome de Jesus, que essa pessoa seja acolhida, que ela sinta o amor do Pai por ela, Senhor. Ó Deus, nós oramos também por fim pela nossa igreja, oramos para que o Senhor estabeleça em nós, Pai, um ambiente saudável, um ambiente de amor, Pai, um ambiente de amizade, um ambiente onde nós oramos uns pelos outros, Pai, abençoamos uns aos outros, Pai, que toda crítica, toda palavra maldita caia por terra em nome de Jesus. Nós, ó Deus, aqui do altar abençoamos a Tua igreja, o Teu povo, abençoamos os que estão em casa assistindo esse culto online também, abençoamos essas vidas em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Será que você pode abraçar ou seu familiar de sangue ou seu familiar espiritual? Amém. Glória a Deus. Pastor, vem aqui à frente, Pastor Márcio, nós vamos encerrar o culto. Traz aqui para mim, por favor. Acende a luz, por favor, Roger, ou o Gerson que está aí na porta. Pode vir aqui, pastora Marta. A gente quer orar também pela senhora, pelo pastor. Eu acho que esse presente é mais para mulher do que para homem, viu? Mas tudo bem. Eu não sei quem gosta mais de chocolate em casa. Normalmente é a mulher, né? Nós louvamos a Deus, viu, pastor, pastora, pela vinda aqui de vocês. E se você, irmãos, às vezes conhece alguém que está sofrendo com isso, né? Com uma enfermidade, às vezes psicológica, né? Às vezes estão com distúrbios, ajude essa pessoa, né? Tem profissionais, Deus preparou médicos, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos para ajudar a gente. Elias, rapidinho, eu já vou encerrar, prometo. Elias era um grande homem de Deus, mas um determinado momento da vida dele passou por uma situação difícil, onde ele pede a morte, e ele vai para uma caverna. É uma depressão que ele passou, e Deus foi lá atrás de Elias, e Deus assim falou com Elias: sai dessa caverna, ainda não acabou sua vida, não acabou seu ministério. Tem muita gente ainda lá que não se dobrou a Baal, aos seus demônios, e Elias, ele pôde ser restaurado. Em primeiro lugar, gente, pela mão de Deus, é lógico, mas também Deus tem levantado homens e mulheres para nos auxiliar, para nos abençoar. Então, se você está passando ou conhece alguém que está passando, ajude, né? Estenda as mãos de misericórdia e ajude essa pessoa. Amém? Obrigado, viu, pastor, pela palestra aqui. Pastora Marta, que Deus abençoe. Vamos orar por eles, nós vamos encerrar o culto. Pai, obrigado
pela vida desse casal de pastores, pastor Márcio, pastora Marta. Oramos também pelos seus filhos que estão casados, pela filha que está ali na Inglaterra. Guarde, ó Deus, essa mulher com seu esposo, com a sua família, o filho dele também com a sua esposa, os seus filhos, a igreja também que o pastor, com a pastora tem pastoreado. Abençoa, Pai, e que o Senhor renove a alegria, dando saúde, dando paz ao seu coração e prosperando o ministério do teu servo. Nós assim também oramos por cada um de nós que aqui estamos e declaramos que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. A Jaque e o Will também que nos visitaram aqui, Deus abençoe. A Pri também, Deus abençoe vocês. A todos os visitantes, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço aí que está ao seu lado. Uma ótima semana para todos.